E aí, tudo bem com você? Eu sou o Aleix Miso. Neste canal aqui eu falo sobre crossfit, sobre atividade física, sobre treino, sobre performance. Meu objetivo aqui é conscientizar você a treinar de forma mais segura e mais eficiente. Assim você vai ter mais performance, mais resultado e vai ser mais saudável. Se é a primeira vez que você me vê aqui, eu já te convido a se inscrever no canal. Toda semana eu posto um vídeo, então toda semana vai ter uma dica nova aí pra você. Se você não quiser perder, clica aí no sininho, ativa as notificações. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, na verdade é o vídeo que eu fiz uma live aí alguns dias atrás, que eu comento um pouquinho aí sobre o tipo físico do atleta de CrossFit. A live ficou super comprida, até porque teve perguntas e respostas no final e tal, então eu cortei essa parte de perguntas e respostas, deixei só o conteúdo que eu tinha preparado mesmo para falar específico aí sobre esse do tipo físico do atleta de CrossFit. Deixei de lado aí um pouquinho as dúvidas gerais que apareceram aí no final da live. Então espero que curtem o conteúdo. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo aí a gente continua fazendo. Escreve aí nos comentários. Eu continuo fazendo lives aí. Tô tentando fazer pelo menos uma a cada 15 dias. E aí eu vou tentar pegar essa live para não ficar um vídeo super compridão, editar, tirar umas partes aí e deixar um conteúdo mais fácil para vocês assistirem, certo? Então espero que gostem aí. Então aí numa live de novo, a ideia é a gente continuar aí o tema do corpo do atleta de CrossFit. Já falou disso aí faz umas 2 semanas mais ou menos, que eu fiz aquele esquema lá que eu falei para vocês, peguei o peso, a altura dos atletas do Games para tentar tirar uma média aí. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho melhor de por que é importante a gente saber o somatotipo aí, ou as características físicas, falar um pouquinho sobre o tipo de treino, onde que leva vantagem, onde não leva vantagem. E aí no final a gente compara também os atletas, os top 30 do Games, com os top 30 do Brasil no Open. Uma ideia que surgiu no outro vídeo aí, o pessoal comentou e tal, acho que seria interessante. Então aí a gente faz isso mais pro final, tá bom? Então vou pôr a minha tela aí do computador para vocês. Então a gente já está começando, né? Então é o seguinte, o biotipo do atleta lá, que a gente viu, né, que eu falei no outro vídeo. A gente tem aí uma idade média ali em 27 anos para o mundo e uma idade média de 26,5 no Brasil, tá? Isso aqui depois a gente explica melhor um pouquinho. Depois no feminino 27 anos e no Brasil 31 anos. A altura média aí 1,75 para os homens, 1,79 no Brasil, no feminino 1,65 e 1,62 no Brasil. Peso médio 87 quilos, tanto no Brasil quanto no mundo, e 65 quilos, isso também igualzinho nos dois. Aí, ó, seguindo, somatotipo. O que a gente tem como somatotipo? A gente tem esta brincadeira aqui. E aí a brincadeira é o seguinte, a gente tem lá 3 tipos padrão aqui, né, que a gente tem de somatotipo, né? A gente tem aí o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Então vamos pensar o que são essas duas, ó. O ectomorfo, ele é mais longilíneo, ele tem um metabolismo mais acelerado, uma maior dificuldade para ganhar peso, e aí tanto músculo quanto gordura, né? Normalmente ele é caracterizado aí como abaixo do peso. E uma característica física aí, você vai ver que o peitoral é reto, os ombros são menorzinhos e o corpo é em forma de retângulo. Tá? Essa história de corpo a gente já mostra no próximo slide. As características do mesomorfo. Ele tem um tipo físico atlético aí natural. O metabolismo dele é considerado normal. A massa muscular é maior, um pouquinho maior. Tem pouca gordura corporal. Tem facilidade de ganhar peso, e aí tanto para músculo quanto para gordura. O peitoral dele é protuberante.
o ombro mais largo e a forma do corpo dele em triângulo. O endomorfo, ele é aquele lá que é mais parrudinho, que é o meu caso aí. O metabolismo é um pouco mais lento, tem facilidade em ganhar músculo, mas ele também tem facilidade em acumular gordura. Dificuldade para perder peso, normalmente acima do peso, ombro grande e o corpo tem forma quadrada. O que isso significa aí, pessoal? Se a gente olhar, fizer um desenho ali, ó, a ideia é que o corpo seja mais pro retangular no ectomorfo. O mesomorfo, que os ombros são mais largos, ele vai ser um corpo mais triangular. Nessa imagem não tá tão legal para a gente caracterizar, né, o triângulo, mas a gente consegue ver isso fácil, né? E o endomorfo é aquele mais pro quadrado. Ele é um retângulo também aqui, mas ele tá mais pro quadrado. Ou até em alguns casos aí, né, a gente pode ser o endomorfo ser meio redondo, né? Pode ser um gordão tal. Normalmente ele vai ter esse somatotipo aí mais pro endomorfo. Eu falei, né? No meu caso, eu sou endomorfo. Se a gente continuar aí, tipo de exercício. Em relação ao exercício, o ectomorfo é aquele que vai ter mais facilidade com cardio, mais dificuldade com produzir força máxima, ou exercícios de força máxima. Vamos lá para o outro lado, para o endomorfo. Ele tem mais facilidade com exercícios de força e mais dificuldade com exercícios de cardio. Até por questões aí da característica do corpo físico, né? Então, se a gente for pensar aí, né? O ectomorfo, que é mais longilíneo, às vezes ele tem os segmentos maiores também até. Então, para corrida, ele é favorecido nisso. Enquanto que ele, como ele tem um corpo mais longilíneo também, normalmente mais magro, está mais facilitado para ele fazer um esporte de longa duração ou uma atividade física de longa duração. Normalmente o cardio, né? Endurance. E aí, enquanto o endomorfo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade nesta parte mais de cardio, até por ser mais quadradão, né? Ou mais redondão, aí depende. Mais pesadão, mais parrudo. Só que ele tem mais facilidade também nos exercícios de força, até porque para ganhar músculo é mais fácil sendo endomorfo. E por que eu deixei o mesomorfo por último? Porque o mesomorfo, ele meio que é a intersecção entre ectomorfo e endomorfo. Então, por exemplo, se a gente for pensar aí, o mesomorfo, ele tem boas características do ectomorfo e boas características do endomorfo. Tanto que ele pode treinar com mais facilidade o cardio, de aguentar resistência e endurance. E ele também tem facilidade com exercícios de força. Então, se a gente for pensar aí, é o tipo físico que é o meio que ideal para um esporte tipo CrossFit, que envolve cardio e força, né? Então, a gente poderia ter um esporte específico só de força, por exemplo, um LPO, né? Ou específico de potência muscular, um LPO, ou um exercício de força, um powerlifting, né? A gente vai ter um atleta que ele é endomorfo, que ele vai ser um esporte para ele. Em compensação, um atleta ali, tipo, que tem um corpo mais ectomorfo, ou esportes que são mais de endurance, vão pedir um atleta que tem um corpo mais ectomorfo. Por exemplo, a maratona, você vê, todos os atletas são longilíneos, né? Próximo, somatotipo. Lógico, eu dei essas 3 características lá, né, de mesomorfo, endomorfo e ectomorfo, mas a gente tem aí estudos mais aprofundados que eu também só quero dar uma citada agora, porque a gente não vai ser 100% mesomorfo, por exemplo, ou 100% ectomorfo. Pode ser que sim, né? Só que a gente tem meios de classificar, porque às vezes o cara pode ser um endomesomorfo, tá? Ou um ectomesomorfo. Então ele pode ter características, né, voltadas aí, sim, para 2 tipos ou para 2 tipos físicos, né? Então, por isso que a gente chama de somatotipo. Então, não é só ser puramente mesomorfo, endomorfo ou ectomorfo. Na verdade, a gente vai ter normalmente aí características que te levam para 2. Pode ser que tenha alguém que seja 100% mesomorfo, mas é mais comum a gente ter você voltado aí para
mais para um do que para o outro, né? A gente tem aí, deixa eu voltar a imagem ali, ó. Se a gente olhar nesse quadro aqui do lado, ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então a gente tem aí 12 tipos somatotipos, né? Então o indivíduo pode ser tanto endomesomorfo ou ectomesomorfo, vai variar aí, né? Porque a gente tem alguns protocolos, né, que poderiam fazer essa medida aí. Na verdade, a gente tem alguns protocolos, algumas fórmulas que fazem isso a partir de dobras cutâneas, né? Então aquele exame lá de pinça, de pinçar as gordurinhas lá, você pega algumas dobras lá, mensura elas, joga numa fórmula, e aí você consegue ter os números que estão aqui, ó, 171 ou 166, são os números que dão. Então, por exemplo, se o cara for endomorfo puro lá, ele vai ter 711. Se o cara for mesomorfo, 171. Se for ectomorfo, 117. Mas aí você tem as variações, né? Então, por exemplo, 166, ele é um ectomesomorfo. Ou 661, um endomesomorfo. Como eu falei, não quero me alongar muito neste tema aí, porque não é o nosso foco de hoje também, para não ser muito técnico. Vamos aí pro assunto que é o mais interessante aí, que é o assunto dos top, né? Os top atletas do mundo com os top Brasil, né? Na primeira tabela que eu mostrei para vocês, a gente tinha o top 15, né? Então eram os números dessas linhas de top 15 aqui. Agora, aqui eu incluí top 30, então eu aumentei um pouquinho os dados aí, coletei mais algumas idades ali para chegar nesses números aqui. E aí qual que é o que é interessante, né? Se a gente olhar aí, por exemplo, no mundo, o top 15 com o top 30 muda pouca coisa. Mas, por exemplo, a idade aumenta 6 meses, né? 0,5. Já a altura aumenta 2 centímetros e o peso aumenta 1 quilo. No Brasil, a gente tinha aquela diferença ali, né, de 27 para 26,5, e a hora que aumenta para 30 também a idade sobe. E aí aqui no Brasil a altura diminui e o peso também diminui quando a gente pega o top 30. No feminino, tanto top 15 quanto top 30, as idades não mudam. A altura muda um pouquinho no top 30 mundo, 1 centímetro de diferença, 1 quilo de diferença a mais no peso, no top mundo, e 1 quilo a menos no top mundo Brasil. Vamos pensar aqui, qual que é a diferença, né? Então, a gente não tem muita diferença ali na idade do feminino, na altura e no peso. Masculino, um pouquinho mais diferença ali de idade, mas pouca coisa. Não está muito diferente, né, esses dados. Mas por que eu acho que é importante a gente entender esses dados aí, entender essas alturas aí, e qual que é a ligação que eu queria trazer com o somatotipo? Então, a gente já sabe ali, por esses dados ali, se a gente pegar essa altura, esse peso, a gente já sabe de cara que um atleta de CrossFit, ele não vai ser um ectomorfo, né? Ele vai ser um mesomorfo ou um endomorfo. Ah, mas tem atleta que tem característica ectomorfo e está competindo no nível games. Sim, né? Eu já falei isso nos outros vídeos. Isto é possível de acontecer. Pode ser que esse atleta não seja puramente ectomorfo, né? Então ele pode ter uma característica indo lá mais tanto para o endo ou para o meso, para poder conseguir suprir essas necessidades dele. Então ele não vai ser puramente endo, então ele é longilíneo, mas talvez ele tenha uma certa facilidade de ganhar massa magra e tudo mais. Mas a gente vê claramente aí que atletas que saem um pouco dessa altura aí, desse escopo de altura aqui, da casa dos 1,70 e um pouquinho, eles têm mais dificuldade. Por quê? É aquela história que eu já falei para vocês imagina, eu tenho 1,71 m. Aí eu falo que
sempre, quando eu vou fazer snatch, do chão até eu estender o braço acima da cabeça, vai dar uns 2 metros e pouquinho. Então isso quer dizer, num snatch a barra percorre 2 metros e pouquinho. Num atleta que é mais alto, então vamos pensar aí num atleta que está na maior altura aqui na média brasileira, aqui 1,78, então imagina que ele vai percorrer esta barra aí por 8 centímetros a mais do que eu. Então imagina, 8 centímetros a mais de movimento, falando em crossfit, que a gente tem aí às vezes, por exemplo, uma Isabel, que são 30 repetições, imagina, soma aí 8 centímetros vezes 30. Isso é o que o atleta vai precisar percorrer a mais do que eu, por exemplo. Entendeu? Então, isso pode ser uma explicação de por que o atleta mais alto vai levar desvantagem. Ele vai ter que fazer mais esforço para essa barra, porque ela vai percorrer mais distância para cumprir os requisitos dos exercícios. A altura, se ela sair muito dessa faixa aqui dos 1,70 alto, né, quase 1,80 aí, o atleta eu acho que vai ter dificuldade nesse sentido. Ele vai estar numa desvantagem nesse sentido, na verdade. Enquanto que também, se ele estiver muito abaixo dessa altura, ele vai ter que ter uma certa correção de peso, né? Por quê? Pelo que a gente vê aí, o peso médio ali, na casa dos 85 a 88, mais ou menos. Se você, um atleta masculino, nesta faixa de peso aí, se você está muito pesado, pode ser que seja uma vantagem para você para fazer exercícios de força. Mas nos exercícios ginásticos, que é o teu próprio peso do corpo, talvez você fica em desvantagem. Por isso que a ideia da gente entender o tipo físico, o peso e a altura ali, para entender o somatotipo, é importante para o CrossFit, porque a gente sabe que, por exemplo, se eu estou fora desta média ali, então minha altura é baixa, eu talvez tenha que ter um peso um pouquinho maior do que a média para compensar minha falta de altura, né? Ao mesmo tempo, pode ser que o cara mais alto, talvez ele tenha que diminuir um pouquinho o peso para poder se adequar ali, né? Não ter que carregar tanto peso nos exercícios ginásticos, por exemplo. Essa é a importância da gente entender por que você precisa se adequar a esse peso, né? Eu falei nos outros vídeos, por exemplo, se você quer competir, você está pensando em competir em alto nível no CrossFit. Se você já está com essa faixa de peso aí, homem, né, na faixa aí dos de 85 a 88 quilos aí, mulheres mais ou menos aí nos 65 quilos, você já tem o teu peso corporal ideal para competição. Você vai ter que ajustar aí, talvez se você estiver muito fora da altura, você vai ter que corrigir o teu peso para mais ou para menos, né? Aumentando um pouquinho então a massa magra ou talvez até diminuindo um pouquinho, para você não ficar muito pesado e nem muito leve, e aí vai ocasionar uma falta de força. O lance se você já sabe mais ou menos o peso que precisa ter, você vai regular para isso. Então, por exemplo, se você tem lá, você mulher, atleta feminina, tá lá na casa dos 1,60, 1,65, né, que era a idade top mundo. Você tá lá com os seus 65 quilos, ponto, você não precisa mexer mais em aumentar teu peso. Você pode ter que mexer só em ajustar sua dieta, né, para manter tua quantidade de calorias, mas talvez diminuir um pouquinho a tua gordura, né, diminuir teu percentual de gordura, mas a tua dieta já está regulada, né, você só precisa talvez, tua dieta não, mas a tua quantidade de calorias, você já sabe o que você precisa, para só manter. Você só precisa dar uma ajustada talvez na qualidade, para tentar tirar um pouquinho dessa gordura e aumentar a massa magra. Diminuir um pouco o percentual de gordura para compensar aí para ajustar ao ideal. Tá? Só que se você já tem o peso, é uma preocupação a menos que você precisa ter no treino, né? Então você não precisa ficar se desgastando em treinos que tem alto desgaste de muscular ali, ficar com muita dor, porque não é isso que vai te fazer sobressair no treino, né? Porque na parte de hipertrofia, na parte de quantidade ou de tamanho, já tá ok. Você pode dedicar o seu treino muito mais a um treino de ganho de força neural,
que não tem nada a ver com dor muscular no final do treino, em passar mal e tal, né? São outras características de treino que você pode focar uma vez que você já tem o peso ideal aí para competição. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar aí nesta live. Como sempre aí, dúvidas, se vocês acharam legal, escreve aí nos comentários, comentem aí. Se tiver sugestão de temas também, escreve aí que eu, se eu achar legal, assim, vira um tema aí para um próximo vídeo, ou de repente eu só respondo por texto mesmo, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima, pessoal, e valeu!